A filha do detetive Danny Rourke some. Enquanto ele investiga uma série de roubos a banco, ele percebe uma conexão entre o homem responsável pelos roubos e o desaparecimento de Minnie. Com a ajuda de uma hipnótica chamada Diana, ele tentará desvendar o mistério, enquanto tem a realidade como conhecemos totalmente distorcida. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Nesse filme, chamado Hypnotic, Ameaça Invisível, Danny desperta, depois de sua terapeuta o chamar. Ela lembra a ele o verdadeiro motivo dele estar ali. Danny começa a contar o seu trauma. Ele conta que levou a sua filha Minnie para brincar no parque. Diz que tudo corria bem, até que ele se distraiu por um segundo e a sua filha sumiu. Então, ele desconfiou de um homem chamado Lylus Terry, que perambulava por lá naquele dia. O homem foi preso, porém alegou ter incapacidade mental e foi logo solto. E Danny se separou de sua esposa logo depois do ocorrido. Depois da sessão, no elevador, Danny olha as fotos de sua família no celular. Enquanto ele vai entrando no carro, ele pisa em uma barata, nojentamente. Parece que esse é um daqueles dias, hein? O carro é de seu parceiro Nick. Nick diz que eles receberam uma denúncia anônima, falando sobre um possível roubo a um banco. Nick diz que outros 2 bancos da mesma franquia já foram roubados, e que curiosamente apenas uma caixa-cofre foi roubada dos bancos, e que todo o dinheiro foi deixado para trás. Danny e Nick se juntam a outros investigadores e vigiam o banco. Danny observa um homem sentado em um banco de praça e desconfia dele. Então o homem fala para a mulher: "Está um calorão hoje", e logo depois a mulher começa a tirar a roupa, no meio da rua. Tá achando que é carnaval essa daí? Depois, o homem vai até uns policiais, fala algo para eles, e eles o deixam passar. Danny segue o homem, porém é barrado no banco, então ele rouba as chaves de um cara e continua. Danny abre o caixa-cofre e, para sua surpresa, lá está a foto de sua filha, com a frase "Encontre e leve Delraine". E enquanto isso, a mulher lá fora, ficando peladona. É quando os policiais que estavam lá fora entram no banco, criando caos e todos correm. Uma pausa rápida para te lembrar de deixar um like e de se inscrever no canal. Isso ajuda muito o canal, e é tão rapidinho. Vai lá, o canal está no comecinho e você pode fazer parte das primeiras pessoas a seguirem. Voltando, Danny vê uma mulher indo até o caixa-cofre que ele abriu há pouco. Ele tenta pará-la, porém ela parece em transe. Nisso, um policial entra lá e atira em Danny. E o filme acaba. Claro que não, né? Ele está usando um colete à prova de balas. A mulher sai com a caixa, cercada pelos policiais. Ela entra em um veículo, e na tentativa de bater na peladona de antes, ela bate com o carro. O homem de antes, que se chama Delraine, pega a caixa-cofre e deixa uma bomba na mão da mulher. E quando Danny sai do banco, ele vê a grande explosão, que destrói as evidências. Danny vê Delraine e corre atrás dele. Eles entram em um prédio e outros detetives se juntam a ele. Então todos sobem as escadas. Mas no topo do prédio, Delraine fala para os detetives que ele é o cara errado. E os detetives se revoltam contra Danny, que observa incrédulo. Delraine fala sobre Lylus Terry, o homem que foi acusado de sumir com a filha de Danny. E Danny não sabe que o homem que está falando com ele é Delraine. O parceiro de Danny chega. Nisso, Delraine fala para os policiais limparem a bagunça. Então os policiais atiram um contra o outro e Delraine some de lá. Nick fala para Danny que não se lembra de nada que ele fez ou do que aconteceu, o que é muito parecido com o que Lylus Terry disse sobre o dia do desaparecimento da filha de Danny. Danny vai até Diana, que é quem ligou para avisar do roubo ao banco. Lá, ele descobre que ela diz ser uma médium. Diana tem como cliente um cara super grandalhão, que desconfiado de Danny, sai mas fica esperando o rabugento do lado de fora. Diana se nega a responder às perguntas de Danny. Do lado de fora, alguém fala com o grandalhão. Nisso, o Brutamontes invade o local com a sua moto, cedendo para exterminar Danny e Diana, porém, eles escapam. Percebendo que Diana está em perigo, Danny a leva para a delegacia e ela conta lá a sua história. Diana revela que Delraine é um hipnótico. Ela explica que ele pode influenciar o cérebro das pessoas e que assim ele pode comandá-las. Diana diz que ela também possui essa capacidade hipnótica e que ela e Delraine vieram de uma mesma agência, conhecida como A Divisão, onde eles foram treinados. Danny, obviamente, não acredita nela. Então, Diana hipnotiza o parceiro dele, fazendo ele chorar e depois sair de lá. E com isso, Danny passa a acreditar mais nela. Ela explica que Delraine é o hipnótico mais poderoso
e que ele tentou assumir o controle da divisão. Porém, ele não obteve o que queria e teve que fugir. Diana diz que começou uma nova e pacata vida, porém quando ela ouviu sobre os acontecimentos, ela sabia que falavam de Darren. Do lado de fora, Darren fala algo para o parceiro de Danny. Então Nick vai até Danny e Diana para exterminá-los. Danny grita para ele parar, mas Nick não lhe dá ouvidos. Então Danny atira na perna dele para tentar pará-lo. Porém Nick está loucaço e continua a atacá-los. Danny usa as algemas e prende Nick em uma grade. O cara tá tão hipnotizado que vai ferindo a sua mão nas algemas para se livrar delas. E ele vai conseguindo. É quando Diana atira nele, o exterminando. Danny, zangado, ameaça exterminar Diana. E ela diz que ele acabaria morto de qualquer modo. Danny e Diana vão até uma lanchonete. E na TV eles são mostrados como fugitivos e assassinos. Lá, Danny confessa que agora acredita na história de Lyle, de não lembrar de nada sobre o desaparecimento da filha dele, e também diz que Darren está envolvido de algum modo ao desaparecimento. É quando um xerife aparece na lanchonete e reconhece eles, mas antes que ele possa fazer alguma coisa, Diana hipnotiza ele e eles deixam ir. Mas no rádio do xerife, eles ouvem a voz de Darren, falando que ele está indo atrás deles. Quando eles saem de lá, Darren está esperando do lado de fora, com os policiais. Danny e Diana se separam. Danny distrai os policiais e se esconde embaixo de um trem. Ainda fugindo, Danny vê o chão como o céu, numa viagem muito louca. Um barulho acontece, e do nada Danny se vê em um beco sem saída. Quando os policiais hipnotizados estão prestes a exterminá-lo, Diana chega com um caminhão e atropela os caras. Depois, os dois vão em direção ao México. Diana explica que os hipnóticos são capazes de fazer as pessoas terem visões, totalmente criadas por eles. Ela diz que Danny deve ser muito resistente às hipnoses, pois ela já tentou usar contra ele antes, e não conseguiu. Ao contrário de Darren, que consegue. Na fronteira com o México, eles são quase barrados, porém Diana usa seus poderes no guarda, e ele os deixa passar. No México, eles vão até Jeremiah, outro hipnótico, e eles o perguntam sobre Darren. Jeremiah diz que Darren está envolvido em um projeto chamado Projeto Dominó, onde uma poderosa arma foi criada e é capaz de controlar qualquer pessoa, não importando seu nível na hipnose. Jeremiah diz que Darren roubou a arma Dominó e apagou a sua própria memória para manter o segredo, deixando apenas algumas pistas sobre onde escondeu a arma. Jeremiah diz que as pistas provavelmente estavam nas caixas dos cofres dos bancos. É quando Danny diz que lá apenas tinha uma foto de sua filha. Jeremiah pede para ver a foto, e Diana desconfia. Então é revelado que Jeremiah é na verdade Darren, usando poderes de ilusão. Darren atira neles, e eles correm, e tentam se disfarçar na multidão. Porém, pessoas aleatórias tentam os atacar, e o pau começa. Depois, eles atiram em um cara e roubam a sua moto para fugir de lá. Mas do nada, a estrada fica toda bugada e distorcida. Diana lembra que tudo não passa de uma ilusão, e que eles devem continuar. Com isso, eles fazem uma caminhonete bater, e um prédio começa a desmoronar. Depois, Darren aparece com vários policiais em seu controle, mas Danny lembra do que Diana disse, e tenta impedir as ilusões. Ele só não consegue impedi-las, como também controla os policiais, e eles apontam agora suas armas para Darren, que fica chocado, e a polícia o leva dali. Então, Danny fica super confuso de ter poderes, e quem não ficaria? E pergunta a Diana como isso pode ser possível. Ela responde que a memória dele deve ter sido apagada. Depois, eles vão até um amigo de Diana. A casa do cara parece toda ferrada, porém lá dentro tem um monte de tecnológicos computadores e uns 300 monitores. Queria editar meus vídeos numa belezura assim. Enfim, River é um habilidoso hacker. Então River entra no sistema da divisão e encontra vários dados sobre Danny, mas nada sobre ele ter tido uma esposa ou uma filha. Danny fala o nome de sua ex-esposa, e River encontra que ela faz parte da divisão. Porém, para encontrar a localização, River precisará de algumas horas. Em um quarto, Danny fala para Diana sobre como sua esposa e ele se conheceram, e conta que depois que Minnie desapareceu, eles se separaram logo em seguida. Enquanto Diana toma banho, Danny recebe um telefonema de um número privado, e quem fala é Darren. Então Darren diz para Danny exterminar Diana. Depois do telefonema, Danny esbarra em um porta-trecos, e quando vai bater na porta do banheiro, ele percebe que na verdade está segurando uma tesoura afiada. Diana abre a porta, e ele crava a tesoura na parede.
Para escondê-la, Diana percebe que Danny está possivelmente hipnotizado e tem a ideia mais racional para lidar com um cara que a quer matar. Ela beija ele. Tá louca? Eles fazem aquilo e Danny sonha com a sua ex-esposa. Porém, a imagem dela se mistura com a de Diana. Depois, Danny vai até o computador de River e descobre que Diana, na verdade, se chama Vivian e que ela também faz parte da divisão. A memória de Danny foi completamente alterada e Diana, ou Vivian, é na verdade sua ex-esposa. E agora, ao olhar para as fotos no celular, ele vê a sua verdadeira ex-esposa, que é Diana. Danny continua a investigar e descobre que a sua filha, na verdade, é a arma dominós e que o grande poder dela se deve a ela ser filha de 2 hipnóticos poderosos, ele e Diana. Então, Diana acorda. Ela conta a ele a história completa. Ela diz que Danny e ela faziam parte da divisão e que ao descobrirem o incrível poder de sua filha, a divisão tentou tirar ela deles para poder treiná-la. Diana diz que aceitou a ideia, porém que Danny não gostou nem um pouco. Foi quando Danny escondeu sua filha e apagou a sua própria memória para proteger a localização dela. Danny lembra do seu plano e do nada revela que sabe que tudo que está vivendo ali não é real. É quando tudo ao redor dele que era uma ilusão some. Tudo foi criado pela divisão para descobrir o paradeiro de Minnie. Todo mundo está lá. O parceiro dele, a terapeuta, os envolvidos no roubo ao banco. Delraine revela que eles estão fazendo essa ilusão toda há 4 anos, mas que toda vez Danny acaba com a ilusão e eles nunca descobrem onde está Minnie. Danny corre para o lado de fora, apenas para descobrir um enorme cenário, como de cinema. Cenário que eles usaram para ajudar a criar as ilusões. Eles colocam Danny para dormir, e quando ele acorda, Diana está lá. Ela diz que o ama de verdade, mas ele não cai nessa. Então, a divisão reinicia a simulação mais uma vez, e novamente Danny está conversando com sua terapeuta, como no começo do filme. Danny vai seguindo a narrativa, enquanto a divisão analisa seus passos em tempo real. Mas dessa vez, ao olhar para as fotos da família dele no celular, ele vê o rosto real de Diana. Ou seja, agora ele finalmente rompeu o transe hipnótico. Agora consciente, Danny disfarça e segue a rotina da ilusão criada por eles. E até a barata que ele pisa antes de entrar no carro de seu parceiro é de mentira. Detalhista eles, hein? Enfim, Danny continua a narrativa da divisão, mas quando chega a hora do roubo ao banco, Danny desaparece, escapando. Todos da divisão vão atrás dele. Diana tenta pará-lo usando hipnose, porém ele é muito forte e continua fugindo. Então Diana descobre que Danny estava usando seu bloco de anotações para decifrar a mensagem na foto, e que isso revela a localização de sua filha. Ao chegar onde Minnie está, ele encontra um casal, que desconfia dele a princípio, mas que depois o leva para dentro. Dentro da casa, Danny vai seguindo um caminho de dominós até a sua filha, e ele a abraça. É quando Minnie diz que a mãe dela está chegando. O casal, que é na verdade os pais adotivos de Danny, ameaçam atirar em Delraine e companhia. A mulher tenta fazer Diana lembrar de algo, e não consegue. Nisso, Nick atira na mulher. Danny diz a Diana que a mulher que ele ama não iria concordar em entregar a sua filha para a divisão. Minnie sai da casa e sua mãe a abraça. A garota diz que está feliz que a sua mãe voltou. Diana fica confusa. Então Minnie revela que tudo isso não passa de um gigantesco plano para eles escaparem da divisão. É quando Delraine percebe que tudo ao seu redor não passa de uma ilusão, e isso deixa em pânico. Tudo é uma ilusão criada por Minnie. Olha a cara dela de "peguei vocês, seus otários". Minnie faz todos começarem a exterminar uns aos outros. A ilusão acaba e é revelado que os pais de Danny estão bem. Durante a confusão, Minnie faz a sua mãe lembrar de tudo. E olha o braço da atriz brasileira, gente. Parabéns. Depois, Minnie usa seus poderes hipnóticos para fazer Delraine se auto-exterminar. Então, Danny conta tudo. Quando Minnie nasceu, a divisão percebeu a sua enorme capacidade e a treinou por anos. E sabendo que eles não conseguiriam simplesmente fugir, tiveram que esperar alguns anos até Minnie crescer e ser forte o suficiente para vencer Delraine e todos. Toda a família se abraça e depois foge em um helicóptero. E fim. Não é o fim, porque é revelado que Delraine ainda está vivo. Provavelmente ele criou uma ilusão dele se auto-exterminando. Então tá, né? Agora olhe atentamente para a tela e aperte o botão inscrever-se. Ative o sininho e deixe seu like. Funcionou? Se não, aperta mesmo assim, vai, para poder assistir a mais vídeos como esse daqui. Até a próxima!